Olá, vamos verificar como é a interação dos registradores da arquitetura por meio do simulador. Nós temos um programa composto de 3 instruções e 2 dados em memória, 2 variáveis em memória, no endereço 20 e 21. Usamos a marcação, a diretiva DAT, para fornecer ao montador que ele deve montar o código colocando inicialmente nos endereços de memória 20 e 21, respectivamente os valores 5 e 2. Nesse primeiro momento, o contador de programa tem o endereço 0, ele está apontando para a instrução que está no endereço 0, e os demais registradores também têm seus valores iguais a 0. Nesta simulação, nós temos o registrador de instruções, temos agora também o registrador de endereços em memória, MAR, e o registrador de dados de memória. Quando é feita uma operação de leitura em memória, seja para buscar uma instrução ou para buscar os operandos, o endereço de memória é colocado no MAR. Quando a memória responde com a informação, esse dado é colocado no registrador MDR, que é o registrador de dados em memória. Iniciando a simulação, o que vai ocorrer? Vai ser feita a busca dessa instrução, a memória vai responder com o valor 520, vai ser colocado esse valor no MDR, que é a instrução e seus operandos, e após, nesse primeiro ciclo, vai ser feita também a busca do operando que está no endereço 20. Então a gente vai perceber que o MAR vai alternar inicialmente com o valor 0 e depois com o valor 20. Da mesma forma, o MDR vai ser alterado de 500 para 520, que é a instrução que vai ser buscada da memória, e na busca do operando, o valor a ser buscado será o valor 5, que vai ser colocado no MDR. Como é uma instrução de load para carregar o valor para o acumulador, em um primeiro momento o PC vai ser incrementado usando a unidade lógica aritmética e após o valor 5 vai ser transferido para o acumulador. Vou clicar Next para a gente ver esse primeiro ciclo de execução. O valor 0 é enviado para o MAR, que é enviado para a memória. A memória responde com 520, o registrador de instruções recebe o 520, decodifica-se e busca-se o operando no endereço 20. A memória responde com o valor 5 e o valor 5 é transferido para o acumulador. A próxima instrução, que está no endereço 01, busca realizar a soma do valor do acumulador, o valor 5, com o valor que está contido no endereço de memória 21, que é o valor 2. Em um primeiro momento, o valor 1 vai ser enviado para a memória, no barramento de endereços. A memória responde com a instrução 121. Busca-se os operandos no endereço 21. O valor 2 é somado com o valor 5, que produz o resultado igual a 7. A última instrução será uma instrução de store, para pegar o valor armazenado no acumulador e armazenar no endereço de memória que o nosso programa estabeleceu, que é o endereço de memória 22. Percebam o MDR com o valor 7, que é o valor que é enviado para a memória, e na memória o valor de 22 alterado já com o valor 7 no término do programa. Neste quadro, nós temos exemplos das instruções que podem ser executadas
pelo simulador. Na primeira coluna, nós temos o significado de cada uma dessas instruções. Na segunda coluna, o mnemônico. E na terceira coluna, o código em linguagem de máquina. As instruções que nós usamos são as instruções load, add e store, as 3 primeiras instruções. Percebam como é a codificação dessas instruções em código em linguagem de máquina. O simulador, para ser didático, ele utiliza valores em decimal. Na prática, todas as instruções são codificadas utilizando o código binário. Aqui a gente consegue ver a separação entre código de operação. Por exemplo, aqui nós temos o código de operação 5 e os demais bits marcados como X e X são reservados para o operando. Por exemplo, se a instrução for para carregar para o registrador acumulador o endereço de memória 50, a instrução vai ser codificada como 5 seguido de 5 e de 0, 550, para que o processador do simulador interprete essa instrução como um load pelo código de operação e os operandos marcados aqui nos demais campos. A instrução de store, ela tem o código de operação igual a 3 e ela necessita também de um endereço, né, que é marcado aqui como x e x. E da mesma forma a instrução add, ela tem o código de operação 1 e os operandos como x e x. Esse valor mais à esquerda, que é o código de operação, ele é utilizado primariamente pela unidade de controle do processador. Por meio desse código, o processador sabe o que precisa ser feito. Por meio desse código, que serve de entrada na unidade de controle, a unidade de controle emite sinais ativando multiplexadores, decodificadores, endereços internos do processador no barramento interno para escrita, leitura no banco de registradores. Então, o grande circuito da unidade de controle recebe como entrada os valores de código de operação. E os operandos também são usados para decidir quais valores vão ser colocados nos demais registradores. O simulador nos mostra o registrador de endereços em memória e o registrador de dados em memória. Por meio desses operandos é feita a execução, a busca, né, e a escrita de valores em memória. Para converter um programa de uma linguagem de programação, por exemplo, Pascal ou a linguagem C, nós necessitamos, além das operações de carga de valores e de armazenamento, e operações lógicas como soma e subtração, precisamos também de instruções para realizar os saltos ou desvios no nosso código. Sempre quando utilizamos as construções das linguagens de programação, como C, então, for, while, se faz necessário a utilização de instruções de salto. Aqui na nossa tabela nós temos duas instruções que trabalham com desvios para controlar o fluxo de execução do programa. A primeira é branch, e o que ela faz? Ela faz um salto chamado incondicional, pois não depende de condição nenhuma para realizar esse salto. E aqui, branch if positive, é uma instrução de salto, de desvio, caso o valor do acumulador seja positivo. Cada instrução tem um código de operação diferente, para que a unidade de controle saiba o que está sendo feito. E por meio dessas instruções, pode-se então codificar uma lógica que permita realizar comparações de maior ou igual em nossos programas. Então, esse conjunto de instruções é chamado de instruções
de decisão, né? De tomada de decisão, ou instruções também conhecidas como instruções de salto, salto incondicional e salto condicional.